This is Dolohov. I recognize him from the wanted posters. Antonin Dolohov é um dos comensais da morte mais poderosos de Lord Voldemort. Apesar de não ter tanto destaque quanto pela atriz Lestrange ou Lucius Malfoy, Antonin ainda pode ser encontrado com alguma frequência através das mídias que retratam a história de Harry Potter. Seu nome é citado a primeira vez por Igor Karkaroff em O Cálice de Fogo, quando de cara já somos informados a respeito das atrocidades que Dolohov é capaz de cometer. A partir daí, o comensal se torna uma presença frequente e ameaçadora que merece ser analisada com um olhar mais atento. Neste vídeo, nós vamos destrinchar as habilidades de Antonin Dolohov e qual era o seu papel na organização das trevas de Lord Voldemort. Como sempre, a etimologia dos nomes em Harry Potter pode nos dar indícios de como é a sua personalidade ou em que direção caminha a trajetória de uma personagem. Antonin Dolohov é um nome claramente vindo do leste europeu e mais associado com a Rússia, o que nos indica que o comensal talvez não seja natural da Grã-Bretanha. Antonin é uma forma de Antônio, um nome muito popular nos tempos de influência romana no mundo. Em sua origem, o nome significa inestimável, louvável ou até impagável, e das três opções, a primeira é que se encaixa melhor com o papel do comensal. Isso porque de todos os seguidores de Voldemort, Antonin é um dos mais eficientes, sendo aquele que mais participou de missões e que mais vezes derrotou membros da Ordem da Fênix. Outra sugestão a respeito de sua estima por parte do Lorde das Trevas acontece em As Relíquias da Morte, quando Thorfinn Roll aparece sendo punido por Voldemort por ter deixado Harry, Ron e Hermione escaparem. Mas nem por um segundo, o Lorde das Trevas se volta contra Dolohov, demonstrando que ele tem de alguma maneira ou outra um crédito com seu senhor. O sobrenome Dolohov, no entanto, não tem um significado muito claro. O que sabemos é que se assemelha muito ao de um personagem da saga Guerra e Paz, do autor Lev Tolstói. Nos livros de Tolstói, Fyodor Dolokhov é um psicopata que sente prazer em torturar e machucar pessoas, especialmente aquelas que se aproximam demais dele. Dolokhov também é retratado como um personagem descuidado e imprudente, mas corajoso, características que soam muito como o Comensal da Morte. Dolohov é definitivamente um dos melhores duelistas de toda a saga Harry Potter. Foi ele o principal responsável pela morte dos irmãos Molly Weasley, os gêmeos Fabian e Gideon Prewett. Em A Ordem da Fênix, Sirius comenta a Harry o quão habilidosos os dois eram e como foram precisos 5 comensais para derrubar o par. Ainda assim, é Dolohov o comensal considerado responsável pelo ataque e pela morte dos dois, o que significa que muito provavelmente liderou o ataque e finalizou os irmãos. Durante a batalha do Departamento de Mistérios, em 95, Dolohov consegue combater Harry, Neville e Hermione ao mesmo tempo e silenciado. Ok, são adolescentes de 15 anos, mas nós estamos falando de Harry Potter, um bruxo razoavelmente poderoso e competente em defesa contra as artes das trevas, e Hermione Granger, uma bruxa que com 12 anos já realizava feitos que muitos bruxos adultos não são capazes de realizar. E Neville não era exatamente um duelista ruim, como vemos em seu desenvolver na Armada de Dumbledore. Duelar com os 3 ao mesmo tempo já seria difícil o suficiente para um bruxo adulto mediano, mas duelar sendo capaz de usar apenas feitiços não verbais é um feito e tanto. E não fosse uma distração momentânea, Dolohov teria sido o comensal mais prestigiado de Voldemort, uma vez que conseguiu derrotar Hermione e Neville, e apenas por mero capricho foi que não derrotou Harry também. Se ainda assim você não estiver convencido, vamos nos lembrar então que na continuidade da batalha, ele derrota Alastor Moody, que é provavelmente o bruxo mais competente em duelos da Ordem da Fênix, perdendo apenas para Kingsley Shacklebolt. Moody foi responsável pela morte ou captura de inúmeros bruxos das trevas poderosos, como Evan Rosier e Igor Karkaroff, e era tão habilidoso que mesmo Voldemort o considerava o membro mais perigoso da Ordem, como demonstra ao perseguir e matar Moody na Batalha dos 7 Potters. Esse feito por si só coloca Dolohov à frente de quase todos os membros da Ordem em questão de duelos, e muito à frente da maioria dos comensais também. A confirmação disso ocorre em seguida, quando após derrotar o Olho Tonto, Antonin avança contra Sirius e é descrito como um de 2 comensais vencendo seu duelo. Não fosse por um ataque de Harry pelas costas, Dolohov possivelmente teria sido responsável pela morte de um dos personagens mais queridos da franquia. Mas e o ataque da cafeteria, você me pergunta? Bom, vejamos. Dolohov, juntamente de Roll, atacam Ron e Hermione, mas não estão cientes da presença de Harry, que nos livros está escondido sob a capa da invisibilidade. Roll é praticamente descartado e, mais de uma vez, Antonin se vê duelando com Harry, Hermione e um terceiro bruxo. Vale a pena lembrar também que isso ocorre em As Relíquias da Morte,
quando Harry, Ron e Hermione já evoluíram bastante desde o último confronto, e principalmente vale sempre a pena lembrar que ele está duelando com 3 pessoas, mas uma delas está invisível. O nível de dificuldade dessa batalha é enorme, e Dolohov ainda assim é capaz de derrotar Ron e Harry, sendo finalmente batido por Hermione, que, adivinha, o pegou de surpresa. Surprise, motherfucker! Para encerrar de vez essa discussão e deixar claro que Dolohov é um dos melhores duelistas de toda a saga, temos que lembrar que é ele o responsável pela morte de Remus Lupin na Batalha de Hogwarts. Lupin, como todos sabem, é um bruxo habilidoso e competente, tendo conseguido duelar com outros bruxos como Lucius Malfoy, mas não resistindo a Anthony. O próprio Dolohov, por sua vez, só é derrotado nessa batalha por ninguém menos que Sirius Flitwick, um consagrado professor, bruxo poderosíssimo e conhecido campeão de duelos. E algo me diz que Flitwick não precisou atacá-lo de surpresa. Sim, essa é uma habilidade que vários comensais têm, etc., mas Dolohov vai além do arroz com feijão, do Avada com Crucio e do fogo maldito. Um dos fatos mais interessantes de Antonin Dolohov é o seu feitiço assinatura, algo que pouquíssimos bruxos na saga inteira têm. Assim como Snape e o Sectum Sempra, Dolohov domina uma azaração flamejante púrpura que danifica os órgãos internos do alvo, uma magia cruel e muito perigosa. Esse feitiço é tão brabo que ao lançá-lo em Hermione, mesmo sem ser capaz de pronunciar o encantamento, Dolohov ainda a nocauteia para fora de combate. Mais tarde, é dito que se não fosse esse pequeno fator do pronunciamento, Hermione muito provavelmente teria morrido ali mesmo. Muitos fãs teorizam que Dolohov é o criador do feitiço, que ficou conhecido no fandom como Feitiço de Dolohov. Se esse é realmente o caso, nós estamos falando de um bruxo com conhecimento suficiente para criar um feitiço, o que em toda a saga, somente 3 bruxos fizeram de forma consistente: Severus Snape, Tom Riddle e Albus Dumbledore. Por esse seleto grupo, você já pode imaginar o quão difícil é desenvolver e consolidar um feitiço, e conseguir criar um que seja tão poderoso e perigoso, com certeza colocaria Dolohov no patamar de comensais mais habilidosos, ao lado de Snape e Quirrell Jr. Ainda assim, nós não temos provas o suficiente para alegar que foi Dolohov o criador do feitiço, mas podemos concordar que, sendo o único a aparentemente saber utilizá-lo, no mínimo, Antonin detém um conhecimento diferenciado sobre magia das trevas. É até um pouco óbvio que um bom duelista necessite algum conhecimento sobre feitiços ou transfiguração. Em seus vários duelos, Dolohov não se prende a maldições imperdoáveis, demonstrando um leque de opções variado para cada situação. Se levarmos em conta que as ordens de Voldemort eram para que não matassem as crianças enquanto não tivessem consigo a profecia, Dolohov é um dos poucos que durante a batalha do Departamento de Mistérios consegue ser efetivo sem utilizar constantemente de Cruciatus ou Avada Kedavra. A transfiguração em si é considerado o ramo mais complexo da magia, por muitos bruxos vista como uma magia exata e calculista, e uma das partes mais difíceis é a conjuração, que Dolohov mostra facilidade em desempenhar. Se trata de uma pequena demonstração, mas que deixa claro para qualquer um que leia que ali está um bruxo cheio de recursos e capaz de modificar o seu estilo conforme a necessidade, o que o valoriza ainda mais como duelista e comensal. Pode soar estranho como uma habilidade ou característica, mas a frieza de Dolohov explica muito de quão desafiador é um duelo com um bruxo. Constantemente, nós podemos ver comensais como Bellatrix ou Lucius e Crouch Jr. tagarelando enquanto confrontam outros bruxos. Mas não é o caso de Dolohov. Sua mente sempre está focada em seu objetivo, que muitas vezes gira em torno da morte de seus adversários. É por isso que se mostra um bruxo tão difícil de se vencer, estando sempre tão absorto na batalha, que dificilmente será dominado por seu alvo. Contudo, isso ainda funciona como uma espécie de faca de 2 gumes para Anthony. Com sua mentalidade caçadora se fixando em um alvo específico, em todas as instâncias em que vemos Dolohov ser derrotado, o motivo é sua falta de atenção com os arredores ou má sorte. Essa é uma qualidade que serve tanto como uma de suas forças, quanto uma de suas fraquezas, mas que ainda assim o define como alguém tão obcecado com a vitória que o torna muito difícil de ser batido. Agora, antes de eu contar pra vocês sobre o papel que Dolohov desenvolvia, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pronto? Então vamos nessa. Por tudo que Dolohov demonstrou e pela relutância do Lorde das Trevas em puni-lo quando falha, é possível dizermos que Anthony era importante o suficiente para que tivesse um tratamento diferenciado. A quantidade de vezes que Dolohov é enviado em missões não pode ser interpretada de outra maneira. Voldemort confiava e precisava muito dele. Enquanto bruxos como os Carol, Lucius e Bellatrix eram vistos como descartáveis ou não muito confiáveis, Dolohov era uma constante. Qualquer missão que envolvesse o combate e duelos, lá estava o comensal. Mas a sua verdadeira função não era apenas de combate. Dolohov, com toda a sua habilidade, era a cartada na manga de Voldemort para eliminar adversários que lhe davam trabalho. Os Privet, Moody, Sirius, Harry, Hermione, Lupin,
todos teriam encontrado seu fim nas mãos do comensal, não fosse por detalhes. Dolohov, na verdade, era um prestador de contas, enviado quase como um matador de aluguel. Um psicopata doentio que sentia prazer em torturar e matar, e que, muito pior do que isso, era bom no que fazia. Mesmo tendo sido derrotado por Flitwick na Batalha de Hogwarts, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com Dolohov. Talvez tenha sido morto pelo professor, ou talvez tenha sido aprisionado em Azkaban. Ou, quem sabe, continue à solta por aí, torturando e matando qualquer um que tenha o azar de cruzar o seu caminho. Deixa aí nos comentários se você, assim como a gente, gostaria de ver o Dolohov participando um pouco mais dos filmes, demonstrando toda a sua real importância, e até o nosso próximo vídeo.